Quando ouvimos falar de artrose, é comum pensar que se trata de um problema exclusivo da terceira idade. Mas a verdade é que essa doença, que afeta as articulações, pode comprometer bastante a qualidade de vida, principalmente agora dos mais jovens. Esse número de pessoas afetadas com artrose tem aumentado entre a população mais jovem. Para a gente falar um pouco sobre os sinais de alerta e o que causa esse desgaste precoce, nós vamos conversar agora ao vivo com o ortopedista Pedro Andraus, que vai nos ajudar a entender melhor esse cenário e esclarecer tudo sobre o tema. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo à Rádio Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, obrigado pelo convite. Espero esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Doutor, para a gente começar, eu queria que o senhor já explicasse o que é a artrose, né? E também o motivo pelo qual ela pode afetar também as pessoas mais jovens, porque normalmente a gente conhece a artrose como uma doença de idosos, mas as coisas estão mudando, não é isso? Justamente, a artrose é uma patologia que acomete as articulações. Ela provém de um processo degenerativo da cartilagem da parte condral, e isso acomete a ação e causa a patologia. Isso muda toda a biomecânica da articulação, levando à dor, levando à rigidez, levando aos desgastes, que é comum na articulação, aquele croque-croque que o pessoal diz. E geralmente está relacionado com o idoso, mas ultimamente está também correlacionado com os pacientes mais jovens. Isso decorre porque hoje em dia a população está fazendo muito mais esporte, geralmente o esporte é realizado sem o devido preparo. Isso altera toda a biomecânica da articulação e leva a uma sobrecarga. E essa sobrecarga pode causar. Outra forma de causar artrose é quando o paciente tem um trauma e ocorre a fratura intraarticular. E nós sabemos que a articulação ela é uma substância lisa composta pela cartilagem e osso subcondral. E a partir do momento que a gente tem uma fratura nessa região, ocorre um degrau articular. E esse degrau articular ele vai deslizando sobre a cartilagem e vai acontecendo a degeneração e ocasionando a artrose secundária ao trauma. A gente consegue explicar para as pessoas, doutor, quais são os sintomas mais comuns, então, dessa artrose em pessoas jovens, até mesmo para quem está acompanhando a programação, já se atentar a esses sinais e observar se tem ou não esse quadro? Claro, é importante que a artrose ela vem acompanhada de quadros de dor, que é o auge. Então, é muito comum a gente começar com uma dor leve, essa dor ir progredindo, se tornando cada vez mais intensa. É comum também vir associado com um déficit de movimento. O paciente ele começa a diminuir, por exemplo, no ombro, diminui o movimento do ombro. Ele sente que é mais difícil para realizar as atividades do ombro, perde um pouco da mobilidade, tá certo? Outra é que o paciente, às vezes, começa a notar que o membro está ficando deformado, uma tortuosidade. Isso é comum de ver no joelho. A gente chama das deformidades varivalgo. Então, quando o paciente ele começa a notar essas sintomatologias, é muito importante já ir a um profissional gabaritado para que possa ser investigado e realizado o diagnóstico para o tratamento. Por falar em tratamento, como é que funciona, então, após esse diagnóstico? O que é que essas pessoas jovens conseguem fazer até para garantir uma qualidade de vida melhor? Sim, tudo depende do nosso objetivo. É sempre importante perguntar para o paciente sobre qual o objetivo ele pretende. Então, é muito comum a artrose vir acompanhada de dor. Então, por exemplo, se o paciente tem o objetivo de melhorar o quadro áureo, que é o quadro de dor, nós dispomos de vários tratamentos que ajudam o paciente a controlar esse quadro áureo. Hoje nós temos a possibilidade de fazer os bloqueios dos nervos periféricos, que são os nervos que, que causam o quadro, captam essa dor e levam ao nosso cérebro. Nós temos a possibilidade de fazer hoje em dia a parte da medicina regenerativa, que nós temos
alguns produtos que nós podemos colocar para articulação que ajuda no processo inflamatório, como o hialurônico, como o PRP, como o MA, tá certo? E se o paciente pretende ter o objetivo de melhorar o ato de movimento, a mobilidade, na fase inicial nós podemos iniciar com pilates, com a fisioterapia, para ganhar o movimento, para melhorar o fortalecimento, o alongamento e a mobilidade da articulação. Em casos da artrose mais avançada, nós podemos fazer a substituição da articulação com as artroplastias, artroplastia de ombro e de joelho, que são procedimentos mais invasivos, né? Doutor, existe diferença entre essa artrose em idosos para esses casos que estão se tornando cada vez mais comum em jovens? Geralmente, o idoso é uma degeneração que vem com o passar da idade, certo? No jovem, já é degeneração, possivelmente por uma sobrecarga, por exemplo, um paciente que é tênis, geralmente ele tem artrose no quadril, no ombro, articulação acromioclavicular, porque o esporte ele causa microtraumas. Esses microtraumas vão causando degeneração na articulação. É muito comum essas artroses, por exemplo, na síntese pública, é comum pacientes que correm muito. Então, a articulação ela vai tendo um desgaste maior porque ela vai sendo demandada muito mais, entende? Então, a grande diferença é essa, que no idoso é uma degeneração com o passar da idade, como todo mundo vai sofrer um dia. Já nas pessoas jovens, é uma degeneração decorrente de algum fator secundário, entende? Entendi, doutor. E eu já ia falar, inclusive, desse boom das corridas, né? A gente sabe que está na moda, como as pessoas costumam dizer, né? Todo mundo está aderindo à corrida como um esporte, mas é preciso atenção, né? As pessoas que estão aderindo a esse esporte precisam tomar quais cuidados para evitar esse desgaste aí do joelho, até mesmo de outro membro, que possa causar uma artrose? Claro, hoje em dia a população está aderindo muito mais aos esportes, vejo isso como um ponto muito positivo, principalmente para a nossa saúde e nossa longevidade. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque todo esporte tem um preparo físico. E o que seria esse preparo? O preparo seria o fortalecimento das musculaturas, principalmente o alongamento também. Geralmente, pessoas realizam somente o fortalecimento muscular, e aquecendo o alongamento e a mobilidade. E é justamente isso que leva a uma sobrecarga, altera a biomecânica da articulação. E essa alteração leva a um desgaste muito mais rápido dela na artrose. A gente falou de corrida, falamos de alguns outros esportes, como até o tênis, doutor. No caso da musculação, que também é uma prática muito comum, ela também exige esses cuidados? Ela pode acabar ocasionando aí algum tipo de artrose? Sim, na academia, geralmente, é muito comum nós vermos as pessoas com uma hipertrofia muscular muito grande e com uma mobilidade articular ínfima. E essa falta de mobilidade acaba levando a artrose, como nós dissemos. E também a sobrecarga do alto peso que o pessoal usa acaba promovendo a artrose, principalmente do ombro e da região da articulação acromioclavicular. É muito comum nós vermos pacientes que malham com altos pesos e eles possuem dor na região acromioclavicular e quando fazemos os exames, nós vemos a degeneração dessa articulação. Doutor, agora uma curiosidade, alguns jovens percebem um estalado, né? Aquele famoso creque-creque do joelho, até mesmo do ombro, de alguma parte do seu corpo. Pode ser um sinal de artrose ou pode ser outra coisa que essa pessoa esteja sofrendo? Geralmente, o próprio trote, o pessoal diz, né, que nós vemos, é comum nós vermos consultório na região do joelho, na região do ombro, principalmente na articulação acromioclavicular, pode decorrer de várias causas. Uma delas é a bursa. Às vezes a bursa está espessada e ela acaba
esse ressalto, levando a esse barulhinho que nós vemos. Outra possibilidade é quando a articulação ela não está movendo perfeitamente, ela está com alteração biomecânica. E por ter essa alteração, o movimento é errôneo, causando esse barulho. Outra causa também é a própria artrose. A artrose, ela também causa esse processo inflamatório, causa um processo de sinovite, e aí também esse barulho que é a artrose. A gente conversou agora ao vivo com o ortopedista Pedro Andral sobre artrose e trazendo esse alerta porque casos de artrose têm sido registrados cada vez mais comumente em jovens. Doutor, muito obrigada por receber o nosso convite, por trazer esses esclarecimentos, falando de sintomas, de sinais e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade e espero ter contribuído com